Quando começou a supremacia papal? 538. Quando terminou? 1798. Então, todo esse período, a igreja ficou no deserto, vamos dizer. A igreja de Deus. A igreja pura. O papado não era o que estava no deserto. Ele era, na verdade, a mulher de vermelho, que estava perseguindo o povo de Deus. E teve um momento que o povo de Deus teve a chance de fugir para o novo mundo, a América. Eles saíram da Inglaterra, os puritanos saíram da Inglaterra, foram para a Holanda, pegaram algumas pessoas ali e se dirigiram aos Estados Unidos. Que era na época... fazia pouco tempo que tinha sido encontrado, descoberto, né? E eles se estabeleceram lá nas colônias. Eles queriam estabelecer uma teocracia. Alguém sabe o que é teocracia? O que é democracia? Vamos começar com isso. Um governo do povo. Demos, povo. Democracia. E teocracia? Um governo de Deus. Theos é Deus. Teocracia, um governo de Deus. Eles queriam estabelecer uma teocracia. Que coisa nobre, não? Ou não? Não é nobre. Porque Jesus separou igreja e Estado. Eles iam unir igreja e Estado. E eles fizeram isso. Só que não era Deus dirigindo. Eram os líderes religiosos dizendo que eles estavam governando por Deus. Aí o que eles faziam? Perseguiam religiosamente de novo. As coisas que eles fugiram, das quais eles fugiram na Europa, eles estavam fazendo de novo, perseguindo quem discordasse deles. Para você ter algum cargo político, você precisava pertencer à igreja. O que isso gerou? Um monte de hipócritas. Tinha gente que não queria nada de igreja, mas como o único caminho para a política era pela igreja, então a pessoa fala, eu sou um membro aqui da igreja dos puritanos, eu sou um membro da igreja anglicana, e aí a pessoa fingia que aceitava para poder ter cargo político. Outra coisa, eles começaram a perseguir todo mundo que discordasse deles, e açoitar, e bater, e cortar. Chegou a um ponto dos Quakers, tá? Os anabatistas foram um dos mais perseguidos, mas mais perseguido que os anabatistas, que eram os precursores dos batistas, foram os Quakers. Chegou ao ponto de, nas colônias aqui, ó, eu pus dois nomes aqui, ó, John Winthrop e John Endicott. Dois dos maiores fanáticos malucos que as colônias tiveram. Esses homens torturavam as pessoas que discordassem da fé do Estado ali, da colônia. Mas assim, quando você lê, você fica indignado. Eu comecei a ler, tem um livro que chama As Duas Repúblicas, escrito por Jones, A.T. Jones. Está traduzido agora. E ele conta sobre a perseguição que os Quakers e os anabatistas estavam sofrendo. Olha, chega a dar uma revolta por dentro. É coisa assim inacreditável. O que eles faziam e o tamanho da injustiça feita. E eles chegaram ao ponto de falar para os Quakers assim, ó, se você vier aqui, se um de vocês vierem aqui, a gente vai cortar a sua orelha direita. Se voltar, vai cortar a orelha esquerda. Se continuar, vai cortar o nariz. Se continuar, vai furar a língua com ferro quente. E se continuar, vai ser enforcado. Só que os Quakers tinham uma crença muito interessante. Não é tudo que eles falavam que estava bom. Eles criam coisa maluca também. Que a pessoa tem uma luz interna que se ela seguir a luz, ela vai ser salva. Ela tem que andar naquela luz interna. Isso aí é maluquice. A luz vem da palavra de Deus.
Senão a gente pode ir por caminhos bem perigosos, seguindo o que eu acho lá dentro, né? Mas tinha coisas deles interessantes. E eles não aceitavam a ideia de perseguição religiosa. Eles eram totalmente contra forçar a consciência. Então o que eles fizeram? Aonde tivesse perseguição, é ali que eles iam ir. E nas colônias, estava havendo grande perseguição. O que eles faziam? Iam lá para a colônia. Iam lá para Massachusetts. Mas o povo de Massachusetts já tinha falado, fujam daqui, sumam daqui, não volte mais. E eles apareciam lá. Estou aqui de novo. Aí o que eles faziam? Pegavam e arrancavam a orelha do Quaker. No ano seguinte ele estava lá de volta. E eles começaram a ser enforcados. Só que isso produziu um efeito contrário ao que os magistrados achavam que ia acontecer. Em vez de manter os Quakers fora, é para lá que eles queriam ir. E em vez do povo apoiar os magistrados, o povo começou a falar, parem com essa matança. A gente não aguenta mais isso. Deixa eles em paz. E teve uma hora que acho que foi Endicott, estava doido para matar um Quaker. Só que o povo não apoiava ele. E ele sabia que ele não ia conseguir tirar ele do tribunal e levar até a forca, que o povo ia assumir o caso. E ele ficou desesperado. Ele falou, eu vou enforcar você até que você esteja morto. Mas ele sabia que ele não ia conseguir matar ele. Chamou o tribunal de covarde. Falou, vocês não têm coragem de falar o que ele merece. Mas o povo não aguentava mais essas mortes. E pela graça de Deus, nos Estados Unidos, começou a ser estabelecida liberdade religiosa. A um preço altíssimo, ao custo de vida de muita gente. Mas pela primeira vez na história, uma nação estabeleceu liberdade religiosa. Um dos homens mais instrumentais nesse estabelecimento é esse aqui, Roger Williams. A gente ouve falar pouco dele, mas ele foi um tremendo homem. Ele foi o primeiro a entender o que é verdadeiramente liberdade religiosa. Ele foi perseguido, acho que foi em Massachusetts. E teve uma hora que ele teve que fugir. Ele ficou 14 semanas no meio da mata. Várias vezes ele teve que dormir num tronco de árvore que tivesse oco. E ele foi ajudado pelos índios, que sabiam do trabalho dele e o protegeram. Aí ele foi para a Inglaterra, pediu ao rei uma carta para estabelecer uma nova colônia. E ele estabeleceu a colônia de Rhode Island, que está bem no cantinho aqui. Essa aqui. Em Rhode Island, ele estabeleceu liberdade religiosa total. Ou seja, ninguém precisava ir à igreja ou crer em Deus ou nada disso para ter um cargo civil. Se a pessoa tivesse boas práticas civis, ela não seria perseguida. Quando o povo, nas outras colônias, ouviu que tinha um lugar onde você podia seguir sua consciência, sabe o que eles fizeram? Os melhores da nação foram para Rhode Island. Virgínia depois seguiu o que Rhode Island estava fazendo na sua Constituição. E quando fizeram a Constituição dos Estados Unidos, eles seguiram o modelo de Virgínia, que tinha seguido Roger Williams, que foi o de liberdade religiosa. E assim que os Estados Unidos surgiu como nação, que estabeleceu sua Constituição, sua independência da Inglaterra e a Constituição, era uma nação livre. As pessoas tinham liberdade de consciência. Liberdade civil, porque era uma república, não era uma monarquia. E liberdade religiosa, porque não seguia o papado. As pessoas tinham liberdade para crer em quem elas quisessem, se quisessem, do jeito que quisessem. Isso fez, a irmã White fala que esses dois princípios, né? Esses dois chifres do cordeiro, de Apocalipse 13, esses dois princípios foram o segredo que fizeram essa nação crescer. A gente vai parar aqui
E depois pegamos a partir desse ponto. Que a gente possa aprender a preciosidade que é liberdade religiosa. E que a gente possa lutar para defender isso. Esse precioso dom que Deus deu. Porque o não ter isso tem um custo muito alto. A gente possa entender isso. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos preservou a liberdade religiosa. Hoje nós podemos ter acesso à Tua palavra, à Bíblia, sem sermos queimados, sem sermos torturados. Ajuda-nos a valorizar isso, Senhor. Ajuda-nos a lutar para iluminar o povo, para que eles possam entender que preciosidade é termos liberdade de consciência, liberdade religiosa. Que possamos trabalhar por Ti, Senhor, e fazer Tua vontade. Que o Senhor nos use. Em nome de Jesus. Amém.